Antes de falar sobre a manifestação, rapidinho, Bolsonaro até chegou a comentar sobre isso daqui, né, no Flow e tudo mais. Pra... Não é pra desespero de ninguém, né? Porque aqui o importante, a imprensa, o que ela queria conseguiu, que era só promover o desgaste de Bolsonaro, e um monte de idiota que vai na rede social, lá, o ladrão de joia, ladrão de joia. Aí o cara vai roubar, assim, deu um relógio pro cara, um relógio, tá? Né? Não, roubou. O relógio que era dele. Lindo. TCU decide que presentes pessoais recebidos por presidentes não são patrimônio público. São chamados itens personalíssimos. Não é uma obra de arte, não é um quadro, não é escultura, é um relógio. Do pulso. O TCU. Alguém vai me falar que o TCU é bolsonarista? Bruno Dantas agora é bolsonarista? É? Cara pálida. Decidiu em documento publicado no dia 19 de fevereiro que presentes de uso pessoal recebidos por presidentes e vice-presidentes não são patrimônio público e podem continuar com os ex-presidentes. A decisão foi baseada na falta de fundamentos legais que determinem que esses objetos sejam incorporados ao Tesouro Público. De acordo com a determinação do TCU, tanto as joias que Bolsonaro recebeu, quanto um relógio que Lula recebeu, bem como outras lembranças recebidas em mandatos anteriores do Lula, não são patrimônio público. Quantas e quantas vezes o pessoal falou do relógio do Lula? Não, mas o quê? Mas o quê, hein? Mas o quê? Tá aí. Imagina se o julgamento de Bolsonaro fosse na primeira instância, né? Imagina se o julgamento de Bolsonaro fosse na primeira instância. Tem um ponto lá de Bolsonaro que me incomoda muito quando a defesa fala o seguinte, né? Poxa, tem vários trechos aí da acusação de Bolsonaro que tá sendo usado, que a gente tem que responder. Olha, essa mensagem tá falando isso. Mas pra gente rebater o trecho, seria interessante ter o diálogo na íntegra. E eu acho muito difícil, cara, como é que você não pode ter a conversa na íntegra aqui rolando no WhatsApp? Você tem só o trecho, cara. E a defesa tá falando, pelo menos o que a defesa diz. Nós não tivemos acesso a todas as conversas na íntegra. A gente vê em qual contexto algumas falas estão aparecendo. Pelo menos que aponta a defesa de Bolsonaro. Eu acho isso muito preocupante, porque a quantidade de coisa no governo Bolsonaro que quando colocada no contexto mudou completamente, não estava no gibi. E eu acho que tem a tendência aí de ter muita coisa que tá fora de contexto. Mas vamos lá. Fala de anistia. Cláudio Jardim vem falar o seguinte: Bolsonaro aumenta a pressão pela aprovação da anistia na Câmara. Pelas contas dos seus líderes, a anistia caminha para ser aprovada. A previsão tem uma dose de propaganda, mas tem uma base forte na realidade. Diz um influente parlamentar com vários mandatos nas costas. A Câmara é de maioria conservadora. E a maioria dos conservadores acham que não houve tentativa de golpe. E mesmo os que acham, avaliam que as penas foram exageradas. Sostens Cavalcante, do PL reforça. Temos votos, mas falta fechar com republicanos. Na quarta, Bolsonaro ligou pro presidente republicano Marcos Pereira. Veja só, Bolsonaro pegou. Marquinhos censura. Vamos bater um papo? Marcou aí pra semana agora. A partir de segunda-feira. São necessários 257 votos. Pelas contas dos bolsonaristas, com apoio dos republicanos, a anistia teria 290 votos, pra passar bem. A bancada dos republicanos tem 44 deputados, e ninguém duvida que a maioria dos deputados votaria a favor da anistia. Aí, no dia de ontem, horas depois, vem a Bela Megali, 100% alinhada com o sistema, para falar o banho de água fria do republicanos na anistia 8 de janeiro. Marquinhos Censura tem afirmado que, como jurista, avalia que a anistia não pode ser aprovada antes que todas as ações sobre os atos golpistas do 8 de janeiro sejam analisadas e finalizadas, até porque isso abre espaço para que partidos contrários à anistia judicializem a medida junto ao Supremo, que acabará decidindo sobre o destino final dos condenados pelos ataques. Eu entendo essa preocupação, mas eu acho que tanto faz, ainda que já tenha transitado e julgado tudo mais, também vão judicializar. E um segundo para quem tá preso na eternidade, né? Marquinhos Censura. Pelo amor de Deus. Marquinhos Censura tem empoderado, no entanto, que considera as penas que chegam a 17 anos elevadas demais. Menos mal, né? Menos mal, Marquinhos Censura. Acho que 17 anos tá demais. Mas vamos ver. Lá vai Bolsonaro atrás pra conversar com o Marcos Pereira. E aqui? Cara, essa notícia, pra qualquer pessoa bem intencionada, devia servir como um tapa na cara, mais um tapa na cara, de toda essa turminha aí dos princípios e valores, e pipipi, ppp, da turma intergaláctica, que só faz reclamar e não entrega nenhum tipo de coisa, nem falar que fora da bolha. Isso aqui é fora da bolha, ó. Por apoio à pele da anistia, Bolsonaro procura até ex-aliado de Lula. Nos últimos dias, Bolsonaro mandou recados por meio de interlocutores para o presidente nacional de Solidariedade, o deputado federal Paulinho da Força. O dirigente apoiou Lula nas eleições de 22, mas rompeu recentemente com o petista e passou a publicar uma série de vídeos com críticas ao atual presidente da República e ao governo. A coluna, ou seja, o Will Gadelha, foi tirar a história limpa e falou: Paulinho da Força, que história é essa? E aí o Paulinho da Força contou que Bolsonaro mandou um áudio, ele mandou um aliado pedir apoio de solidariedade, mandou um aliado, que tem 5 deputados, ao requerimento para tramitação do regime de urgência do pé da anistia. Não tem mais assim se o Paulinho da Força vai ao pau, não, mas tá ali, pô, mandou, veio atrás, mandou um aliado dele vir aqui falar comigo, falar com a gente. Um partido com 5. Tem 503 deputados. Bolsonaro tá se dando ao trabalho de falar com um partido que tem só 5 e de um cara que tá mais pra lá do que pra cá. Mas não, vamos falar, vamos tentar com todo mundo. Não custa, né? O não a gente já tem. O não a gente já tem. E tá aí. Tentando usar os aliados que ele tem, os acessos que ele tem, pra tentar converter voto de gente que tá do lado de lá. Ou pelo menos estava do lado de lá. Não é isso aqui que a gente deveria esperar da classe política? Converter votos? Pra tentar avançar com as agendas prioritárias? Ou isso aqui não é mais uma agenda prioritária da direita? E aí?